Olá pessoal, hoje falaremos sobre o capítulo 2 da obra Teoria Pura do Direito de Kelsen, intitulado Direito e Moral. A relação direito e moral pode ser pensada a partir de três teses. A primeira tese é a tese da vinculação, presente no pensamento justnaturalista. A segunda tese é a tese da separação, presente no pensamento justpositivista, como, por exemplo, no pensamento de Kelsen. E a terceira tese é a tese da complementaridade, presente no pensamento pós-positivista. E já no início do capítulo 2 da obra ele diz o seguinte: ao lado das normas jurídicas, há outras normas que regulam a conduta dos homens entre si, isto é, normas sociais, e a ciência jurídica não é, portanto, a única disciplina dirigida ao conhecimento e à descrição das normas sociais. Essas outras normas sociais podem ser abrangidas sob a designação de moral, e a disciplina dirigida ao seu conhecimento e descrição pode ser designada como ética. Então fica claro aqui a distinção que Kelsen faz em relação à moral e ao direito. Quando ele fala de moral, ele está falando, por exemplo, de autonomia, de direito de heteronomia. De moral, ele trata da interioridade, do direito da exterioridade. Da moral, ele fala da unilateralidade, do direito da bilateralidade. E por fim, quando ele fala da moral, ele fala também da incoercibilidade e do direito da coercibilidade. E essa visão de Kelsen lembra muito a posição formalista de Kant, ao tratar da ética pelo viés apenas formal. Kelsen também, ao falar do direito, ele fala do direito por um viés formal. Para Kelsen, há dois tipos de normas morais: as normas morais que estatuem condutas entre os homens e as que estatuem condutas de um homem consigo mesmo, por exemplo, por meio da coragem, da castidade ou do suicídio. E ele explica a estrutura deontológica do direito a partir da expressão lógica se então. Então, se há um antecedente, há um consequente jurídico. Por exemplo, se alguém deve morrer, então deve-se iniciar a sucessão hereditária. Ou, se alguém deve matar, então deve-se ter uma pena. As leis jurídicas prescrevem e não descrevem a realidade. A norma, por exemplo, é proibido matar, ela continuará existindo mesmo tendo vários casos de homicídio na sociedade. A norma jurídica, assim, tem um ideal contrafático. Ela continua existindo independente de ela ser observada ou não na sociedade. Isso porque a sua função é prescritiva, deontológica, de dever ser. E quando dizemos que algo deve ser, não significa isso que ele será cumprido. É importante lembrar que no capítulo 1, Direito e Natureza, Kelsen diz o seguinte: com a teoria pura do direito, procuro responder a seguinte questão: o que é e como é o direito? Mas já não lhe importa a questão de saber como deve ser o direito, ou como deve ele ser feito. É ciência jurídica e não política do direito. Então, nesse primeiro capítulo, ele deixa claro que o direito, num viés epistemológico, é ser e não dever ser. Direito num viés epistemológico é descritivo. Já direito num viés ontológico é dever ser, é norma, ele é normativo. Então o direito pode ser ou dever ser. Num viés epistemológico é ser, num viés ontológico é dever ser. O direito não se diferencia da moral por aquilo que ele prescreve ou proíbe, mas da maneira como ele prescreve ou proíbe. Não é o conteúdo da prescrição aqui que importa, mas a forma da prescrição. Kelsen pensa aqui na coação, característica da ordem jurídica e não da ordem moral. O direito prevê órgãos centrais para sua aplicação, já a moral não prevê isso, ela não tem esse tipo de órgão que está preocupado na sua aplicação. Kelsen também fala que a moral é relativa, não existe uma ordem moral única que possa servir de base para o direito positivo. E o direito positivo pode, aceitando uma moral particular, contrariar outros tipos de morais. E uma moral jurídica pode ser válida mesmo contrariando a ordem moral. A ciência jurídica não aprova ou desaprova o seu objeto, ela apenas o conhece e o descreve. O jurista, o cientista, não pode se identificar com qualquer tipo de valor, nem mesmo com um valor por ele descrito. Assim, a validade de uma ordem jurídica é independente de sua concordância com qualquer sistema moral. Sobre a separação do direito e moral, Kelsen diz o seguinte: direito e justiça significa que a validade de uma ordem jurídica positiva é independente desta moral absoluta, única válida, da moral por excelência, de a moral.
se pressupusermos somente valores morais relativos, então a exigência de que o direito deve ser moral, isto é, justo, apenas pode significar que o direito positivo deve corresponder a um determinado sistema de moral entre os vários sistemas morais possíveis. Continua ele. Se o direito é identificado com a justiça, o ser com o dever ser, o conceito de justiça, assim como de bom, perdem o seu sentido. A necessidade de distinguir o direito da moral e a ciência jurídica da ética, e aqui fica claro que quando ele fala direito e moral, ele está falando do objeto, e ciência jurídica e ética, ele está falando da disciplina que estuda esse objeto, da ciência que estuda esse objeto. No caso, quem estuda o direito é a ciência jurídica, e quem estuda a moral é a ética. Aí ele continua falando o seguinte, retomando, a necessidade de distinguir o direito da moral e a ciência jurídica da ética significa que, do ponto de vista de um conhecimento científico do direito positivo, a legitimação deste por uma ordem moral distinta da ordem jurídica é irrelevante, pois a ciência jurídica não tem de aprovar ou desaprovar o seu objeto, mas apenas de o conhecer e o descrever. A ciência jurídica, portanto, não aprova ou desaprova, ela conhece e descreve apenas. Embora as normas jurídicas, como prescrições de dever ser, constituem valores, a tarefa da ciência jurídica não é de forma alguma uma valoração ou apreciação do seu objeto, mas uma descrição do mesmo alheia a valores. Aqui tem o caráter, então, avalorativo da teoria pura do direito de Kelsen. O jurista científico não se identifica com qualquer valor, nem mesmo com o valor jurídico por ele descrito. E por fim, ele nos diz o seguinte, o que sobretudo importa, porém, o que tem de ser sempre acentuado e nunca o será suficientemente é a ideia de que não há uma moral única. Até mais.